O Corinthians está com os olhos bem abertos no mercado da bola. Ramon e Emiliano Dias vêm conversando com a direção corintiana com a intenção de que o elenco seja qualificado para o restante da temporada. Nesse contexto, um nome que era tido como improvável acabou surgindo. A informação é que o alvinegro paulista promete entrar na briga por Michael, se ele ficar livre. Vale salientar que o favorito para fechar sua contratação é o Flamengo, equipe que já defendeu antes de ir para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Enquanto isso, outros nomes podem pintar em breve no timão. A informação é que Ramon Dias cobrou a diretoria para fechar com Cuéllar. O colombiano é prioridade da equipe e uma proposta já foi feita. Mas agora pode ter o Flamengo, onde Cuéllar já jogou e conquistou títulos como grande concorrente. A torcida corintiana espera com esperança a contratação midiática prometida pela nova patrocinadora. Firmino é outro que teve seu nome ventilado no Parque São Jorge. O fato é que nessa semana provavelmente novidades virão à torcida alvinegra. Bora atualizar as notícias aí, porque Gustavo Cuéllar pode ser o grande reforço, né, pretendido pela diretoria de Augusto Melo, agora com patrocinador master, com capacidade de investimento, com uma possibilidade muito alta do clube investir. Poxa, Chico, mas mais um volante? Então, é que tem um ingrediente nessa parada, eu adoro usar essa palavra, né, ingrediente. Trata-se de Ramon Dias. Ramon Dias foi técnico de Cuéllar no Al Hilal. E segundo até informações do Lucas Mussetti, que acompanha aí o dia a dia do Corinthians pro Portal UOL, o Ramon teria dito que, nos bastidores, que ele é completamente apaixonado por esse jogador. Isso indica o quê? Que se ele tiver a possibilidade de contratar, ele vai contratar. Mais do que isso, ele pediu a contratação quando era técnico do Vasco e voltou a pedir agora. E quer muito a contratação do Cuéllar, está incomodando os dirigentes todos os dias. Por quê? Porque o Corinthians está verdadeiramente tentando. Está enfrentando algumas dificuldades, porque apesar do patrocinador master ter oferecido um grande valor para reforços e tudo mais, a gente sabe que esse valor ele tem uma contrapartida midiática. Ele tem uma contrapartida no marketing. E o patrocinador, embora não vá escolher esse novo reforço, né, eles deixaram muito claro que esse novo reforço será definido pela comissão técnica e que eles apenas, obviamente, entrarão com o dinheiro, mas com o retorno no marketing. Até por isso, não é exatamente ou 100% verdade de que eles não participarão da negociação, porque o nome precisa ser levado até o patrocinador. Vocês imaginem o Gustavo Cuéllar como um garoto propaganda? Como um cara que possa reverter para a empresa, para a marca, em termos de mídia, em termos de marketing? Eles priorizam um atacante. Eles querem que seja um atacante, porque a gente sabe, né? O atacante mexe mais com a torcida, é o cara que faz gols, é o cara que está mais em evidência. Então, não é tão simples assim você convencer o patrocinador de que você precisa contratar mais um volante. O Corinthians tem contratado alguns e tem vários jogadores para o setor. É que, segundo o Ramon, Cuéllar chega e domina o setor. E eu até concordo, tá? Porque se a gente estiver falando em qualidade, em subir o nível, o patamar, né, da equipe, estamos falando de um cara que vem para ser titular absoluto ao lado de Alex Santana. E aí, se você tiver um meio-campo com Cuéllar, Alex Santana e Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, você muda completamente o status do time. Tá, Chico, mas e o Rian, e o Breno Bidon, e o Ranieri? Você reforça, inclusive, o teu banco. Você reforça o teu elenco. Eu sempre digo isso, quando você contrata um jogador com status de titularidade, você reforça o teu banco e temos 5 trocas ao longo do jogo. Mais do que isso, várias competições e a necessidade de você, toda hora, a todo momento, precisar ter alguma alternativa no banco de reservas. Então, muitas vezes você tem um jogador ali que está firmado, vamos usar o exemplo do Ranieri, que até aqui jogou todos os jogos e tal, quando o Ranieri tinha uma dor de barriga, não tinha quem botar no lugar dele. E aí, claro, né, você tem que improvisar ali algum moleque no setor e tal, o Rian agora está ganhando espaço, mas não era uma opção, estava quase emprestado para o Novo Horizontino, até poucos dias não fosse a comissão técnica do Ramon. Então, se você tem um chefe meu sempre dizia, né? Se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. Então é importante reforçar para o time titular. Os valores, aí que mora o problema. O Cuéllar ganha um alto salário, mas o Corinthians está disposto a gastar. E o Corinthians já se acertou com o jogador, em termos de luvas, em termos de salários, e o jogador já deu o ok exatamente pelo técnico ser Ramon Dias. Os dois já conversaram via telefone e se acertaram, deram um aval para a negociação, só que tem o Al-Shabaab, que detém os direitos de Cuéllar até 2026. E aí é que está o grande problema. O Al-Shabaab precisa liberar Cuéllar. E a liberação dos árabes ou dos sauditas, né, ela não é tão simples assim. Eu já vou entrar no nome do Michael, que é outro nome que
2, 3 anos os clubes brasileiros tentam contratar e o jogador até se mostra disposto a voltar. O grande problema é o clube do qual detém os seus direitos. Então, o Cuéllar, ele já topou voltar para o Brasil, ele já topou voltar para vestir a camisa do Corinthians, já topou jogar com Ramon Dias, já se acertou em termos financeiros, tudo certo, mas depende do Al-Shabaab. E aí tem um probleminha, que pode se tornar um problemaço. Porque o Al-Shabaab, nesse meio tempo, ofereceu o jogador para o Flamengo e quer 5 milhões de euros. Mesmo com o contrato em vigência, até 2026, o Al-Shabaab quer 5 milhões de euros. Poxa, o Corinthians pagou isso no Pedro Raul, pagou quase isso no Mateuzinho. Não trata-se de um valor assim estratosférico, quer dizer, né? Mas para um cara que a gente sabe que vai dar a resposta. Agora, o grande problema é que o Flamengo tem esse dinheiro para pagar agora, se quiser. Como a gente fala, né, tem no bolso do Marcos Braz. Ou do Rodolfo Landim. Então, isso torna-se um complicador. Ele já tem uma identificação com a torcida, ele já foi campeão pelo Flamengo, tem uma relação com os dirigentes, e a gente sabe que esses caras dão prioridade, né? Quando voltam para o Brasil, para esses clubes no qual eles jogaram. Então, a possibilidade dele vir para o Corinthians, ela é boa, mas depende do clube. E o clube, percebendo que o jogador já tá com uma tendência de voltar para o mercado brasileiro, que quer sair, quer ser negociado e tudo mais, beleza, ele quer ganhar o dele. E para ganhar o dele, ele vai num clube que sabe que tem condições de pagar, que no caso é o Flamengo. 5 milhões de euros. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, porque existe uma possibilidade forte dele jogar no Corinthians, só que agora, com o Flamengo, eu já tenho minhas dúvidas. Sobre o Michael, que também tem a ver com o Flamengo, o Corinthians e o mercado árabe saudita, que é o do Michael, que também é do Al Hilal, onde também esteve Ramon Dias. E que também pode ser digamos assim, uma influência positiva. O Michael até revelou recentemente, eu sei, de fonte segura, que o Renato Gaúcho tenta contratar o Michael desde que ele chegou ao Grêmio, sem sucesso, por conta das questões financeiras. Teve uma vez que quase rolou, mas aí os caras pediram 6 milhões, 8 milhões de euros, começaram a aumentar a pedida e o Grêmio não tinha esse dinheiro. Ele já tinha acertado salários, o Michel tem muita gratidão pelo Renato Gaúcho e até toparia voltar ao Grêmio. Só que ele sempre deu a prioridade ao Flamengo. E o Marcos Braz sempre falou que o Michael tinha lhe dado a palavra, e aí eu não sei se isso está em contrato, nem sei se tem como, mas enfim, de que a prioridade do Michel ao retornar para o Brasil seria ao Flamengo. Então o Flamengo sempre, né, tá na parada para trazer esses caras que estão lá nesse mercado, especialmente esses dois que eu citei, ex-jogadores do clube. Então por mais que o Renato Gaúcho tenha tentado, por mais que o Corinthians tenha se acertado com o Cuéllar, tem esse complicador. A questão do Michael é que ele tem contrato só até a metade do ano que vem, de 2025. Então o Al Hilal já está cogitando liberar ele agora ou em dezembro. Só que mesmo assim, os caras querem 8 milhões de euros. O problema é que o Jorge Jesus, hoje técnico do Al Hilal, percebendo isso, já deu o aval para a liberação. Então, essa liberação pode não acontecer por esse valor absurdo aí de 8 milhões de euros. Pode haver uma negociação de liberação do jogador de forma antecipada. Por quê? Porque na vaga de estrangeiros que o Michael ocupa, o Jorge Jesus quer incluir o Neymar, que vai ficar pronto aí na questão de setembro, outubro, nas outras competições. Então eles vão usar a vaga do Neymar para ocupar a vaga do Michael e vão liberar o Michael. Pelo menos depois de agosto aí, né? E vale lembrar que essa janela nossa aqui fecha no dia 2 de setembro, então tem tempo para contratar o Michael. A questão aí tem um outro time que entrou na parada. O Cruzeiro. O Cruzeiro teria oferecido 2 milhões e meio de salários para o Michael. Aí vocês estão brincando comigo, né? Porque assim, a capacidade de investimento do Cruzeiro hoje é absurda. Está lá o Alexandre Matos, que é muito agressivo no mercado e que sabe negociar, ainda mais com orçamento. E o Pedro Lourenço, lá dos supermercados BH, o cara não tá pra brincadeira. Até andou cobrando aí o Fernando Seabra, dizendo que ele tem que usar os reforços. Então assim, o cara quer gastar. 2 milhões e meio de salário, gente, desculpa. Não vale... Eu gosto do Michael, tá? O Michael jogaria no meu time pra ontem. Acho que acertaria muito, resolveria o problema do Corinthians, mas 2 milhões e meio acho que dá pra contratar um outro nível de jogador. Um jogador num nível mais elevado, na minha opinião. Fora que também não me parece ser o cara que você precise demandar esse esforço de pegar o patrocinador para bancar pelo retorno midiático. Será que ele vai dar todo esse retorno? O Michael é um cara carismático, um cara legal, bacana e tal, um cara que superou uma depressão, um cara que é do drible, imita o Cristiano Ronaldo e tal, mas eu não sei se seria esse cara. E não sei se não valeria, enfim, demandar esforços em outro atleta de um nível superior. Qual é a opinião de vocês?
O fato é que ele vai ficar liberado nos próximos dias. Tem sempre a predileção ou prioridade do Flamengo. Tem o Cruzeiro muito forte, mas tem o Corinthians negociando, tentando saber qual é a situação, e isso é informação, para saber se o Michael tem condições de vir. E o Cuejar tem um acerto, mas tem o Flamengo.